Difusora Jovem Pan Sat, 67 anos de jornalismo e credibilidade. A maioridade penal ou maioridade criminal define a idade mínima a partir da qual o sistema judiciário pode processar um cidadão como uma pessoa que se responsabiliza por seus atos, sendo então considerado um adulto, não existindo sobre ele quaisquer desagravos atenuantes ou subterfúgios baseados na sua idade à época da ocorrência do fato de que é acusado. O indivíduo é, pois, reconhecido como adulto consciente das consequências individuais e coletivas dos seus atos e da responsabilidade legal embutidas nas suas atitudes, nas suas ações. Em muitos países, o indivíduo abaixo da maioridade penal está sujeito a partir de certa idade a punições mais leves, como advertência, atividades socioeducativas e vai por aí afora. Aqui no Brasil, 18 anos é a maioridade penal. A maioridade não coincide necessariamente com a maioridade civil, nem com as idades mínimas necessárias para votar, para dirigir, para trabalhar, para se casar. Mas a pergunta que não quer calar: a partir de quando uma pessoa sabe o que está fazendo? A ideia de baixar a maioridade penal, uma vez entrevistando o Pelé, o rei do futebol, eu estava entrevistando o Pelé, faz uns 5, 6 anos mais ou menos, caiu essa pergunta e eu fiz para ele. Ele disse que não dava para responder, mas ele achava que sim, mas preferiu adiar uma resposta mais conclusiva. Disse sim naquele momento, mas depois na sequência ele disse: acho que era melhor a gente pensar melhor, pensar mais. Será que sim? Será que não? Psicóloga Ana Cláudia Escarazato, a partir de quando uma pessoa deveria responder pelas suas atitudes criminalmente? Bom, a primeira coisa que você colocou, a pessoa tem consciência do que faz a partir do que quantos anos? Porque, por exemplo, na Inglaterra, uma criança com 8 anos pode ser condenada. Entendeu? A impunidade, nesse caso, para menores, ela não é um incentivo, um fomento a aquele menor que está pensando em fazer coisa errada e vê que não acontece nada e aí ele vai e faz? Sabe o que acontece? Como não é claro o modo que o menor é punido, então ele acha que ele é isento. Então, eu acho que existiria aí uma política, no sentido, uma política pública de esclarecimento. O que um menor precisa, o que acontece se um menor for preso? Por que ele passa? E, assim, se não chegar a uma conclusão de que tem que aumentar, né, ou diminuir, né, o caso, a maioridade penal, ele tem que ser feito um trabalho. Olha, então até 18 anos você cometeu um crime hediondo, você não vai ser preso com os adultos, mas a partir de 18 anos, o crime que você cometeu foi um assassinato, então a partir de 18 anos você vai para o cárcere privado com os maiores. E quais são as causas, Ana Cláudia, de tanta violência entre crianças e adolescentes hoje em dia? Bom, assim, a gente costuma dizer que, geneticamente falando, a gente ganha uns presentes. Você querendo ou não, você é parecido com os seus pais, ok? Sim. De algumas coisas. Tem o aprendizado, o meio que você vive, que é importante, e tem aquilo que é próprio da pessoa, a índole, o caráter. Então, como que se explica, por exemplo, numa família que tem 5 irmãos e um é criminoso, e é uma família boa? Como que se explica uma família que todos são criminosos e um não é? Então, não tem uma regra, mas é claro que se você convive num lugar, numa comunidade, onde as pessoas valorizam o crime para poder sobreviver, provavelmente essa pessoa vai ser uma criminosa. Psicóloga Ana Cláudia Escarazato e a redução da maioridade penal. Difusora Jovem Pan Sat, 67 anos de jornalismo e credibilidade.